Aleluias, graça e paz a todos, queridos, amém? Você está feliz com Jesus? Amém? Jesus está feliz com você? Amém? Glórias a Deus, graça e paz a você que nos assiste nessa live dessa noite. Quero já convidar você a se colocar em pé, você que está aqui um instantinho, mais um instantinho, abra sua Bíblia no Salmo de número 51. Salmo de número 51, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor nessa noite. Salmo 51, nós vamos ler a partir do versículo 10. Creio que você tem adorado ao Senhor, você já adorou, Deus já falou com você nessa noite, mas Deus tem confirmado algo no meu coração através da palavra de abertura desse culto, que nós estamos aqui no caminho certo, naquilo que Deus quer falar e quer ministrar ao nosso coração. Salmo 51, versículo 10, ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Feche seus olhos por mais um instante. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos nessa noite. Nós estamos aqui, Pai, para ouvir da tua palavra. Vem ministrar o nosso coração nessa noite. Fala conosco, Pai. Fala tudo aquilo que o Senhor quer falar e ministrar e nos ensinar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito possa ter liberdade neste lugar. Que o teu Santo Espírito possa ter liberdade em cada casa, em cada lar que nos assiste nessa noite, Pai. Vai trabalhando, vai ministrando os corações nessa noite, Pai. Gera mesmo em nosso coração o temor do Senhor, o temor à tua palavra, Pai. Continua falando, continua trabalhando, continua ministrando o nosso coração. Dai-nos o entendimento da tua palavra nessa noite, Pai. E nós daremos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos, Pai, no nome poderoso de Jesus. E eu me coloco diante de ti, para ser um canal de bênção para a tua igreja, para ser um canal de bênção para aquele que nos ouve nesta noite, Pai. Fala conosco, fala comigo, Pai, através da tua palavra. Eu oro e te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode tomar o seu assento. Através da palavra de abertura dessa noite, queridos, Deus confirmou algo no meu coração. Deus ele tem gerado um temor no meu coração. Todas as pessoas que têm ministrado a palavra do Senhor sabem disso. Muitas vezes nós nos achegamos diante de Deus, nós pedimos uma palavra para Deus, e Deus muitas vezes ele dá um tema. Deus ele nos dá uma palavra rema, nós chamamos, uma palavra que vem de encontro ao nosso coração, para que nós possamos transmitir isso para a sua igreja. E Deus ele tem falado conosco nessa noite, através de servir, através do arrependimento nas nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, um tema que é essencial para cada um de nós, para que nós possamos viver uma vida cristã genuína, uma vida cristã verdadeira que agrade ao Senhor, ainda que venha desagradar a pessoas, ainda que venha nos desagradar, o importante é que nós venhamos agradar a Deus, amém? E a palavra que Deus me falou nessa noite é sobre arrependimento. É um sentimento que nós precisamos cultivar, é um sentimento que nós precisamos ter dentro do nosso coração. E o arrependimento é a primeira atitude que todo cristão deve ter
com relação ao pecado. Arrependimento é a primeira atitude, é o primeiro sentimento que todo cristão deve ter com relação ao pecado. Quando nós olhamos o ministério de João Batista, quem foi João Batista? João Batista era primo do Senhor Jesus e ele teve o seu ministério iniciado antes de Jesus. Seu ministério surgiu no deserto da Judéia, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Lucas capítulo 3, no versículo 3, diz assim, que João Batista, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Irmãos, nós precisamos entender que sem arrependimento, a nossa fé é em vão. Sem arrependimento, a nossa fé não faz sentido. Do que adianta eu dizer que eu tenho fé, se eu não tenho o sentimento, se eu não tenho o arrependimento dentro do meu coração? E infelizmente, arrependimento, perdão de pecados, o pecado mesmo em si, é um tema que tem sumido dos púlpitos das igrejas nos dias de hoje. Não é muito fácil você ouvir uma pregação sobre arrependimento. Não é muito fácil você ouvir confrontos de palavras com o pecado. Mas nós precisamos, queridos, estar atento àquilo que Deus ele requer de nós, aquilo que Deus ele quer ministrar realmente ao nosso coração. Ouvir sobre arrependimento não é muito confortável de se ouvir, mas a Bíblia ela nos garante que é a principal atitude para gerar mudanças em nós. Nós precisamos ter esse sentimento no nosso coração para que nós possamos realmente decidir a mudar. E mudar é fácil. Gerar mudanças em nós é confortável? Lógico que não. Todos nós temos uma zona de conforto nas nossas vidas. E qualquer seja a mudança necessária a ser feita, ela gera um desconforto, ela gera trabalho, ela gera dificuldade, ela gera certos sentimentos que nós não gostamos nas nossas vidas. Deus, ele sempre chamou e continua chamando o seu povo ao arrependimento. Antes mesmo de um chamado para pregar, para ministrar a palavra, antes mesmo do chamado, quando Jesus enviou para o ID, para a grande comissão, o ministério, os evangelhos começam com esse tema, com esta palavra rema, que é o arrependimento. Jesus nos chama, queridos, para um arrependimento, para uma conversão verdadeira. No dicionário Oxford define arrependimento da seguinte maneira: arrependimento é negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Essa é a definição de arrependimento. É negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Arrependimento é quando nós desistimos de alguma coisa. Não tem como eu dizer que eu me arrependi se eu não deixo de praticar o que é pecado. Se eu não deixo de praticar aquilo que gera o arrependimento dentro de mim. Não tem como essas duas coisas andarem juntas. Arrependimento é quando nós desistimos, é quando nós deixamos de praticar as mesmas coisas erradas que nós fazíamos no passado. Necessita uma atitude nossa, necessita uma ação de deixar para trás, de desistir daquilo que causa o pecado em nós. Arrependimentos, queridos, muitas vezes ele tem sido confundido com a palavra remorso. E quando você abre esse mesmo dicionário, remorso, ele quer dizer inquietação. Remorso, ele quer dizer abatimento da consciência
que percebe ter cometido uma falta ou um erro. Arrependimento, ele gera mudanças de atitude. Remorso, não. Nós podemos sentir um remorso de um pecado que nós cometemos, mas se nós não deixarmos esse pecado, se nós não mudarmos a nossa atitude, de nada adianta. Esse é o sentimento de um remorso. Mas o arrependimento verdadeiro, não. O arrependimento, ele precisa gerar esse sentimento dentro de nós, para que nós possamos desistir daquilo que é pecado, daquilo que desagrada ao Senhor, daquilo que vai nos roubar, vai nos tirar a salvação das nossas vidas. Este é o verdadeiro sentido do arrependimento. Como nós ouvimos na palavra de abertura, quando Jesus está ali no Sermão do Monte, ele está dizendo o quê? Olha, se você tem algo contra o seu irmão, se algo acusa na sua mente, não adianta você trazer a sua oferta no altar do Senhor com esse sentimento. Ainda que você saiba que você é devedor de um sentimento para uma outra pessoa, Jesus disse, deixe a sua oferta. Vá até seu irmão, reconcilie com seu irmão, arrume essa situação, pague ali, acerte as condições que precisam. E depois você vem, pegue a sua oferta e coloque no altar. Arrependimento, queridos. Isso é arrepender-se. Quando você trabalha para curar, para sanar uma certa situação na sua vida. E nós precisamos ter esse sentimento no nosso coração. E eu gostaria de analisar com vocês nessa noite alguns versos desse salmo que nós lemos no início. Um salmo que o rei Davi escreveu em um momento de profundo arrependimento da sua alma. Um salmo que deve servir de inspiração para todos nós. Um salmo que trata do clamor de um homem que se arrependeu profundamente do seu erro e do pecado que ele havia cometido. A Bíblia diz que Davi, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. De todos os heróis da Bíblia, de todos os profetas, Deus ele não falou isso de nenhum deles. Somente do rei Davi. Ele disse, olha, Davi é um homem segundo o meu coração. E Davi ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era um homem perfeito. Muito pelo contrário, nós vamos ver aqui que muitos pecados Davi cometeu, muitos erros ele teve na sua vida, mas pela sua capacidade de reconhecer os seus erros, pela sua capacidade de se arrepender e obedecer a Deus, por isso ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. A história de Davi, em 2 Samuel, capítulo 11, nós podemos ver ali o início da vida de Davi, que ele cometeu um grave pecado perante o Senhor, um pecado de adultério com Batseba, uma mulher que não era dele, uma mulher de um soldado que servia no seu exército. Essa mulher ficou grávida e depois de saber da gravidez dela, o rei Davi promoveu a morte do seu marido. A morte deste homem, que era soldado no seu exército. E por um acaso, talvez, Davi achou que ninguém saberia disso. Você pode acompanhar essa história em 2 Samuel, capítulo 11. E depois desse episódio, Davi, ele se arrependeu e escreveu este salmo de número 51. Deus, ele enviou o profeta Natã para confrontar o rei Davi e dizer para ele que o que ele tinha cometido era muito grave diante do Senhor e que aquele pecado, por causa daquele pecado, Davi também seria punido pelos seus erros. E nesse Salmo 51,
Davi, ele expressa todo o seu arrependimento a Deus. Por isso nós precisamos entender isso, queridos, que sem arrependimento não há perdão de pecados. Se nós queremos ser perdoados os nossos pecados, nós precisamos gerar no nosso coração arrependimento. Porque se simplesmente for gerado remorso no nosso coração, nós vamos voltar a pecar novamente. Nós vamos cometer os mesmos erros dia após dia. E o maior perigo disso é que é perigoso nós nos acostumarmos com esta prática e acharmos que isso é normal. Isso se chama iniquidade. Quando um pecado, que é pecado, nós nos acostumamos com ele e achamos que não é mais pecado. Mas a Bíblia diz que é pecado. Essas são iniquidades que nós precisamos policiar, nós precisamos verificar na nossa mente a cada dia. Existem muitos pecados, queridos, que estão se transformando em iniquidade. E muitas pessoas estão aceitando esses pecados mesmo dentro das igrejas. E isso é um perigo. Porque nós precisamos, não é de remorso, nós precisamos verdadeiramente gerar o arrependimento no nosso coração. Jesus, queridos, ele tratou disso. No primeiro discurso, no início do seu ministério, a primeira coisa que Jesus fez foi chamar o povo ao arrependimento. Em Mateus capítulo 4, no versículo 17, depois de Jesus ser levado ao deserto pelo Espírito Santo, depois de ele ter passado 40 dias e 40 noites, sendo tentado e jejuado naquele deserto, Jesus, lá no versículo 17 do capítulo 4, diz assim: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Algumas traduções dizem que arrependam-se, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O primeiro chamado que Jesus nos faz é para nos arrepender. Depois que nós tivermos arrependido, depois que nós tivermos consertados muitas coisas das nossas vidas, Jesus envia para nós pregarmos o Evangelho, para nós sermos cristãos verdadeiros diante do Senhor. Não há como nós termos uma conversão genuína sem o arrependimento. O apóstolo Pedro também pregou sobre o arrependimento no templo para líderes do Sinédrio, para os fariseus da época, homens com faculdades. Em Atos capítulo 3, no versículo 19, o apóstolo Pedro lhe diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descansos da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, ao qual foi designado Jesus. Nesse texto, a palavra voltem-se para Deus é o mesmo sentido de converter-se para Deus. Convertam-se ao Senhor. Voltem-se para Deus. Se nós queremos o descanso, queridos, quantas pessoas estão pedindo descanso para a sua alma, descanso para as suas vidas, mas não têm um sentimento de arrependimento dos pecados? Muitas pessoas querem um refrigério de Deus, mas a palavra de Deus diz que só a partir do arrependimento nós vamos ter esse refrigério. A conversão das nossas atitudes. Precisamos nos arrepender. Muitas vezes, queridos,
E, infelizmente, eu falo isso com tristeza. Muitas pessoas têm vivido um evangelho diferente que esse que é pregado por Jesus. Muitas pessoas têm vivido um evangelho de adesão, e não um evangelho de conversão dos seus corações. Mas existe o evangelho de adesão? Sim, queridos. Muitas pessoas estão vindo para o evangelho de Cristo, somente atrás de bênçãos de Deus, ignorando mudanças de vida, mudanças que são necessárias para a nossa salvação. Pessoas estão ignorando a salvação, estão preocupadas com seu bem-estar aqui, nesta vida. O evangelho de adesão, ele é um evangelho fácil de seguir, porque ele não requer esforço, ele não requer mudança. Um evangelho que não requer renúncias de nós. Esse é um evangelho de adesão. Um evangelho que nós podemos ver sendo pregados em tantos lugares. E muitas pessoas não têm se atentado para isso. Diferentemente do evangelho de conversão, queridos. O evangelho de conversão são pessoas que realmente se arrependeram dos seus pecados cometidos e buscam a cada dia amenizar os estragos causados pelos pecados cometidos no passado. Conversão. O que quer dizer conversão? Conversão, queridos, é quando nós mudamos a nossa direção. Quando nós estamos caminhando para um lado. Quando nós entendemos a mensagem de Cristo. E entendemos que para onde nós estamos caminhando vai nos levar à perdição. A perdermos a nossa salvação. Nós nos arrependemos, nós mudamos a direção. Isso realmente é uma conversão. Se você procurar no Wikipédia, a palavra arrependimento, ela tem origem na palavra grega metanoia. Metanoia significa conversão, tanto espiritual como intelectual. Não é só no espírito que ela tem que mudar nas nossas atitudes, no mundo físico. Metanoia significa mudança de direção e mudança no modo de pensar, mudanças de atitude, temperamentos, caráter e trabalho, geralmente conotando uma evolução. Não podemos entender que a metanoia seja para nós regredirmos as nossas atitudes. Do positivo nós irmos para o negativo. Das bênçãos irmos para o pecado. Mas pelo contrário, quando nós sofremos uma metanoia dentro de nós somos melhorados a cada dia. Precisa gerar esse arrependimento das coisas, das práticas pecaminosas, a qual nós praticávamos antes de conhecer a Cristo, antes de sermos chamados por Cristo. Aí gera essa metanoia, esse arrependimento dentro do nosso coração, e nós mudamos as nossas atitudes para um crescimento em Cristo Jesus. Essa precisa ser a nossa atitude. O resultado do arrependimento sempre gera uma mudança para algo melhor em nós. Mudança para algo mais bonito, mais edificante em nossas vidas. Por isso que nós precisamos buscar, queridos, esse sentimento dentro de nós. O sentimento do arrependimento. O verdadeiro evangelho, ele resulta em arrependimento genuíno. Resulta muitas vezes em dor, é verdade. Porque muitas vezes existem situações, existem práticas nas nossas vidas que estão tão enraizadas, que nós trazemos de nossa família. Culturalmente nós aprendemos dessa forma. Muitas vezes trazem dor, dificuldades.
Mas é necessário nós abandonarmos essas práticas para que essa metanoia ela seja completa nas nossas vidas. Muitas vezes o arrependimento genuíno, ele gera humilhação de espírito em nós. Quando nós precisamos nos render diante do Senhor, diante de Deus, e reconhecer que nada somos, nada temos, nada podemos fazer sem Ele. Por quê, queridos? Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é Ele que nos proporciona. Nós não podemos nos esquecer disso. Um verdadeiro arrependimento, ele pode gerar um profundo desgosto, tem que gerar um profundo desgosto pelo pecado. Se nós gostamos ainda do pecado, existe algo errado dentro de nós. Talvez em vez de arrependimento, nós estamos sentindo remorsos daquilo que nós éramos. E nós precisamos orar, buscar ao Senhor, pedir a Ele esse arrependimento genuíno dentro de nós. Não há evangelho sem arrependimento. Não há evangelho verdadeiro sem um arrependimento verdadeiro. Sem arrependimentos, queridos, não há perdão de pecados. Sem arrependimentos não há descanso. Sem arrependimento não há salvação para as nossas vidas. Precisamos, queridos, olhar para dentro de nós. Discernir o que nós sentimos é remorso ou arrependimento. Nós estamos vivendo um cenário hoje mundial que nunca nós vivemos, que nunca nós imaginamos. O cenário está pronto para o levantamento do anticristo. Pastor, mas há 2000 anos a promessa que Jesus vai voltar. Mas pare para pensar do que nós estamos vivendo hoje. O mundo hoje, ele clama por um líder pacificador. Um homem que vai resolver os problemas do mundo. Um homem que vai acabar com esta pandemia. Que vai acabar com a fome. Talvez esse seja o desejo do seu coração. Esse é o meu desejo. Que se levante uma pessoa que acabe com todos os problemas do mundo. É nesse cenário, queridos, que o anticristo vai ser apresentado. O anticristo, ele vai ser levantado, não é num cenário de bênção. Nós precisamos estar atentos a isso. E muitas vezes nós estamos brincando com a nossa salvação. Precisamos gerar esse verdadeiro arrependimento dentro do nosso coração. Gerar o temor do Senhor no nosso coração. Davi tinha esse sentimento. Davi, ele não foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus por causa da sua perfeição. Muito pelo contrário. Davi pecou. Davi, ele tinha sangue nas suas mãos. Por isso ele não foi permitido construir o templo ao Senhor. Seu filho que acabou construindo. Mas Davi, ele foi conhecido, queridos, pela sua capacidade de arrepender, de alcançar o perdão de Deus e seguir em frente. Primeira atitude que nós precisamos para gerar esse arrependimento no nosso coração. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Pecado verdadeiro. Pecado que a Bíblia diz que é pecado. Não aquilo que nós achamos que não é pecado. Salmo 51, versículo 3, diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Há uma tradução que ela diz, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Todos nós sabemos
a nossa fragilidade. Cada um de nós conhecemos a área que nós somos frágeis. O nosso pecado está diante de nós. E nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Romanos 3, versículo 10, diz que não há um justo sequer. E no versículo 23 diz que todos pecaram, não foram alguns. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando nós entendemos isso, queridos, que nós somos pecadores de natureza, nós precisamos lutar contra esse pecado todos os dias, para que ele não venha nos dominar. Quando nós entendemos isso, isso é o primeiro passo para nos arrependermos e sermos perdoados. Precisamos entender que não há salvação fora do Evangelho de Cristo. Não há outro caminho que nos leve para a vida eterna. E se nós queremos a vida eterna, se nós queremos passar a nossa eternidade com Cristo, nós precisamos nos arrepender. Por isso nós precisamos ser confrontados por causa dos nossos pecados. Gostando ou não, precisamos ser confrontados pela palavra do Senhor, para que esse confronto gere em nós o arrependimento. No caso do rei Davi, ele só veio reconhecer o seu pecado, porque Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo e expor o seu pecado. Segundo Samuel 12, versículo 1 ao 13, nós não vamos ler, mas anote aí, você vai ver como Davi foi confrontado pelo profeta Natã. Davi, ele achou que podia esconder o que ele tinha feito de todo mundo. Talvez ele deixou o orgulho entrar no seu coração naquele momento. Por ele ser o rei de Israel, o rei escolhido por Deus, ele achou que poderia esconder o que ele havia feito. Queridos, não podemos esconder nada de Deus. Deus, ele vê e sabe tudo o que nós fazemos. Nós não lidamos com qualquer Deus. Nós lidamos com aquele que é onisciente, que é onipresente, o Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Naquele grande dia, queridos, nós vamos estar diante de Deus. Um ser que nós não podemos enganar. Um ser que nós não podemos esconder nada. E nós vamos prestar conta diante dele. É o que diz a palavra do Senhor. Não há desculpas para as nossas vidas. Não há desculpa. E quando nós reconhecemos, queridos, o pecado que habita em nós, quando nós abandonamos esse pecado, nós seremos prósperos. Quantas pessoas querem ser prósperas? Quantas pessoas têm pedido uma situação, uma intervenção financeira na sua vida, ainda que a prosperidade bíblica, ela não quer dizer fartura em dinheiro. Prosperidade bíblica, ela quer dizer ausência de necessidades. Mas eu creio num Deus que abençoa os seus filhos. Deus diz que nós comeremos o melhor dessa terra, se nós obedecermos, se nós o ouvirmos. Então eu acredito que Deus, ele tem presentes. Deus, ele fala de galardão no céu. Mas Deus ele diz que comeremos o melhor dessa terra. Quando nós olhamos Provérbios capítulo 28, no versículo 13, diz que reconhecer o nosso pecado é a primeira atitude que nós precisamos
para ter uma vida próspera, para que aí depois nós venhamos a alcançar as misericórdias do Senhor. Precisamos reconhecer o nosso pecado, queridos. E cada um de nós sabe e conhece o pecado que bate à nossa porta. Gênesis capítulo 4 diz que o pecado bate em nossa porta, cabe a mim e a você resisti-lo. Nós temos que fazer a nossa parte. Segunda atitude, reconhecer que os nossos pecados foram contra Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos quando nós maltratamos uma pessoa, nos descuidamos. O nosso pecado, primeiramente, queridos, não é contra pessoas. Quando nós erramos, quando nós maldizemos, o nosso pecado, primeiramente, é contra Deus. Veja só o que Davi disse no versículo 4. Salmo 51, versículo 4. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. Nós precisamos ter essa atitude também no nosso coração. Nós precisamos ter essa atitude de reconhecer que quando nós pecamos, pecamos primeiramente contra Deus. Apesar de que Davi ter pecado com Batseba e contra seu marido, Davi pecou primeiramente contra Deus. Davi infligiu 2 mandamentos que foi dado por Deus. Não matarás, e não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem boi, nem jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Davi não cometeu qualquer pecado. Davi cobiçou a mulher do seu soldado. Davi criou uma situação e entregou Urias para que ele fosse morto. Todo pecado, queridos, nós precisamos entender isso. Todo pecado que nós cometemos primeiramente contra Deus. O rei Davi se arrependeu, foi perdoado, mas teve que arcar com as consequências do seu erro, com as consequências do seu pecado. Abra comigo 2 Samuel, capítulo 12. Deus perdoou. Vamos ler a partir do versículo 9. Deus falando com Davi. Versículo 9 diz assim: porque você desprezou as palavras do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Versículo 11. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o Israel em plena luz do dia. Pastor Miro, quando ministrou na semana retrasada, ele falou sobre isso. Que o filho de Davi expôs essa vergonha para o seu pai. Versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Quando Davi reconheceu o seu pecado. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, um menino morrerá. Queridos,
Deus ele perdoa os nossos pecados. Mas as consequências dos nossos pecados, nós precisamos arcar. Podemos alcançar, sim, o perdão do Senhor, mas não podemos cancelar as consequências do nosso pecado. Isso é a lei da semeadura. O apóstolo Paulo fala isso em Gálatas capítulo 6, no versículo 7. Tudo o que o homem plantar, isso também ele vai colher. Por isso nós precisamos estar atentos, queridos. Por isso nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Quando a palavra de Deus diz que tudo que nós plantarmos nós vamos colher, não é à toa. Nós precisamos tomar isso para as nossas vidas. Precisa gerar esse arrependimento dentro do nosso coração, para que nós não venhamos ainda perder a salvação. Porque se nós não arrependermos, se nós não tivermos essa conversão, essa metanoia dentro de nós, além de colher as consequências, nós vamos perder a nossa salvação. Nós precisamos cuidar disso. Todo pecado tem suas consequências. A primeira atitude que Davi teve para alcançar o perdão, reconhecer o seu pecado. Segunda atitude, reconhecer que os pecados foram contra Deus. Uma terceira atitude, reconhecer que não temos desculpas para pecar. Davi não transferiu para outras pessoas o ato pecaminoso que ele fez. Por todas as escrituras nós podemos ver, queridos, é da natureza do homem colocar a culpa em outras pessoas. Versículo 4 do Salmo 51, versículo 4b, diz assim: de modo que justas é a tua sentença e tem razão em condenar-me. O que Davi estava dizendo para Deus? Senhor, apesar de eu não gostar, apesar de eu não querer essas consequências para mim, o Senhor tem razão em condenar-me, porque eu errei. É uma atitude de arrependimento. Mesmo diante das consequências tão duras, o rei Davi reconheceu a soberania de Deus. E quando nós reconhecemos, quando nós aceitamos a soberania de Deus, queridos, já é uma clara evidência de que nos arrependemos de nossos pecados. Aí nós podemos permitir Deus tratar a nossa vida. Quando nós queremos transferir a nossa culpa para as outras pessoas, não é um sinal de arrependimento. Queremos transferir a culpa por nós termos pecado. Não! Nós pecamos, queridos, porque nós somos frágeis, porque nós fomos fracos, porque nós brincamos com aquilo que não era para brincar. Deus ele nos orienta que nós podemos enfrentar o inimigo, enfrentar o diabo, que através de uma ordem nossa, em nome de Jesus, ele tem que sair, ele tem que ceder. Mas Deus ele nos adverte, não brinque com os desejos da nossa mocidade, não brinque com a carne, não brinque com aquilo que nós não temos o domínio, queridos. Nós precisamos estar atento para essas coisas. Será que nós temos tido mais arrependimento em nossas vidas? Ou será que nós temos tido mais remorso nos nossos sentimentos? Arrependimento gera mudança. Nós abrimos mão, muitas vezes, do nosso conforto, da nossa alegria pessoal,
para agradar a outros, para agradar a Deus. E remorso não. Remorso, queridos, nós vamos continuar fazendo as mesmas práticas, as mesmas coisas, dia após dia, e assim vai passar a nossa vida. Por isso nós precisamos orar ao Senhor, pedir para que Deus venha gerar o arrependimento dentro de nós. Nós temos uma tendência de sempre acharmos um culpado para aquilo que nós estamos vivendo. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Deus confrontou Adão, porque ele comeu da fruta que era proibida. O que Adão fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. Quando Deus confrontou a mulher, o que Eva fez? Transferiu a culpa para a serpente. Queridos, nós precisamos assumir a nossa culpa, para sermos curados, para que gere realmente o arrependimento em nosso coração. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Nós precisamos reconhecer no ponto da nossa fragilidade, para que nós possamos vencer. Não é difícil de entender o porquê Davi, mesmo com tantos defeitos que ele tinha, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Versículo 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. O que Davi estava falando? Davi reconhecia que foi ele próprio que pecou contra Deus, e não transferiu a culpa deste pecado para ninguém. Quando Davi escreveu esse salmo, nós podemos ver em Davi um coração arrependido, entregue nas mãos do Senhor. E Davi reconheceu seus pecados e tomou uma decisão. E é isso que nós precisamos, muitas vezes, nas nossas vidas, queridos. Quando nós entendemos o nosso pecado, quando nós verdadeiramente nos arrependemos, nós precisamos tomar uma atitude diante do Senhor. Mudar muitas vezes as nossas orações. Não é mudar aquela pessoa que me ofendeu. Não é mudar aquela pessoa que está ao meu lado. Mas é orar a Deus, assim como Davi, ele orou no versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito estável. O que Davi estava reconhecendo é que ele tinha uma instabilidade emocional no seu coração. Por isso ele pediu: Senhor, eu quero um espírito reto. Senhor, eu quero um espírito estável. Não um espírito que fica titubeando em dois pensamentos. Ora eu quero a santidade, ora eu não quero. Ora eu faço uma coisa que agrada ao Senhor, ou ora eu faço uma coisa que não agrada ao Senhor. Nós temos o livre-arbítrio, é verdade. Nós temos a escolha no nosso coração. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós cristãos podemos fazer tudo aquilo que o mundo lá fora faz. Podemos, mas convém. Convém nós fazermos o que o mundo lá fora faz. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. O que é edificar? Queridos, antes de você fazer algo na sua vida, pergunte para o Senhor: vai edificar a minha vida? Vai edificar as pessoas que estão ao meu redor? Será que através disso eu vou transmitir o teu evangelho verdadeiro? A partir da minha atitude, pessoas vão ver uma conversão genuína dentro do meu coração. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Esse mesmo apóstolo, ele diz no versículo 1 Coríntios capítulo 10, diz assim: quer comamos, quer bebamos,
quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a honra e glória dos Deus. Tudo o que nós temos que fazer é para glorificar o nome de Deus. Se não glorificar o nome de Deus, não me convém, não me edifica. Cabe a mim e a você, queridos, tomar essa decisão. Davi, ele reconheceu essa instabilidade emocional no seu coração, e que somente Deus poderia suprir essa necessidade e trazer cura para ele naquele momento. Talvez por ele ser rei, talvez ele foi tentado a fazer o que ele queria, por isso ele cometeu tão grave pecado, tão grave delito. Mas quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, Davi não pensou duas vezes, se arrependeu diante de Deus. Assim tem que acontecer com nós, queridos. Todos nós somos tentados a todo momento em diversas áreas da nossa vida. E se nós não estivermos com o coração puro, se nós não estivermos com um espírito estável, com um espírito reto, diante de Deus, nós não vamos resistir às tentações do mundo. Por isso nós precisamos orar. Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um espírito reto, um espírito estável. Assim como Davi continuou dizendo lá no versículo 11, não me expulse da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Nós precisamos aprender a orar dessa forma. Versículo 12, devolve-me a alegria da tua salvação. Veja o que o pecado faz nas nossas vidas. Ele tira, ele rouba a alegria do nosso coração. Ele rouba a alegria que nós temos da salvação da nossa alma. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Obedecer a palavra do Senhor. Obedecer o nosso chamado. Podemos imaginar aqui um rei totalmente arrependido por causa da sua atitude. Dependente, entregue nas mãos de Deus. Nos últimos tempos, temos orado tanto por avivamento. Quantos aqui não têm orado por avivamento, campanhas por avivamento? Mas, queridos, todo avivamento bíblico é precedido pelo arrependimento. Se não há arrependimento, não há avivamento. Então nós também precisamos mudar a nossa oração. Não somente ficar clamando ao Senhor, Senhor, aviva a tua obra. Mas nós precisamos orar, Senhor, gera arrependimento em nós. Gera arrependimento em mim. Não gerar arrependimento no meu irmão, na minha irmã, naquele que é pecador. Mas Deus, Ele precisa gerar arrependimento no nosso coração, para que daí sim, venha o avivamento de Deus, prometido para o teu povo. Quando nós estudamos, queridos, existe o avivamento na Inglaterra, o avivamento nos Estados Unidos. Há uma promessa de um avivamento, de um maior avivamento de todos os tempos para a América Latina. E muitos profetas sinalizam que o avivamento vem sobre o Brasil. Podemos ver tantas campanhas, pessoas clamando por este avivamento, porque eu creio que eu e você, todos nós queremos fazer parte deste avivamento. Mas, queridos, não vai vir o avivamento sobre o Brasil se não houver arrependimento em nossos corações. Precisamos, queridos,
nos arrepender. Precisamos ter este coração de Davi. Não um coração perfeito, que não vá pecar. É claro que se não puder pecar, melhor. Mas se pecarmos, a Bíblia diz, nós temos um advogado ao lado de Deus que intercede por nós. Jesus Cristo, seu Filho. Foi por isso que Jesus veio. Por isso que Jesus passou o que Ele passou aqui na terra. Para entender o que eu e você passamos. Jesus foi tentado. Jesus foi abandonado. Jesus foi insultado. Jesus foi rejeitado. Então Ele entende, queridos, o que eu e você passamos. Por isso nós podemos ter essa esperança no nosso coração de vencermos, de fazermos parte desse avivamento sobre o Brasil, porque eu creio que quando esse avivamento vier, o anticristo se levanta. Para muitos, não haverá mais tempo. Mas se Deus encontrar em mim e em você um coração puro, um espírito reto, nós vamos passar a eternidade com o nosso Deus. E Ele diz que lá não vai haver ranger, dor, tristeza. Que você possa pensar nisso nessa noite, queridos. Que você possa mudar a sua oração. Em vez de pedir avivamento, peça para que Deus gere o arrependimento verdadeiro no seu coração. A metanoia verdadeira no seu coração. Feche seus olhos por um instante.